Nasci na Paraíba, no município de Mogeiro, né? E vim para o Rio de Janeiro no ano de 1984. Vim direto para Maré. Morei na Baixa Sapateira. Nasci no Maranhão, porque o nome é Pinheiro, Maranhão. Eu vim em setembro de 99. 3 dias de viagem, 2 noites. E saía de lá numa quarta-feira. Eu saí de lá na quarta-feira, 4 horas da tarde. E na quarta, na quinta, na sexta-feira, 10 da manhã que eu vim chegar aqui. Foi muito sofrida, né? A gente parou em Pernambuco, a primeira parada, em Palmares. Depois viemos parar em outro lugar, depois parou na Feira de Santana. Quando eu vi a ponte em Niterói, eu falei, não acredito que eu vou passar isso aqui. Porque a gente não esquece realmente, né? É uma imagem que eu nunca tinha visto. Aí então, quando eu vi, eu pensava muito, o pessoal falava muito da ponte em Niterói, até porque a ponte em Niterói, o pessoal fala muito que foi construída com muita gente nordestina, né? Foi os nordestinos praticamente que construíram, né? Braçalmente, né? Trabalhando. Até falam, né, que tem muitos lá dentro ainda que ficaram, né, presos, né? Caíam num acidente, numa coisa ou outra. Eu já escutei falar várias pessoas falando isso. Eu lembro que a gente parava, tomava banho, comia. Quem tinha dinheiro para comer, comia. Quem não tinha, trazia já a comida pronta. Farofa, vamos supor, farofa de farinha, tudo. Eu acho que era uma galinha frita. Antigamente, com certeza, seria muito mais difícil. Mas eu vim, consegui chegar aqui. Não, de vir sozinha assim, mas sabe, sei que quando eu cheguei aqui, minha irmã estava me esperando na rodoviária, Novo Rio. Uma vez a gente tava num forró, tá, uma mulher, ela simplesmente chegou e me beijou dentro do banheiro. Mas aí eu não, a mulher era casada, tal, empurrei ela.
Mas vim conhecer a mulher de verdade aqui no Rio, entendeu? Então lá eu acho que nunca rolaria. Também achava que ninguém nunca iria aceitar. Ninguém da minha família. Eu achava que que isso nunca ia acontecer comigo, mas sabia o que eu queria, mas não imaginei que aconteceria. Eu cheguei em setembro de 99 e no ano de 2000 eu conheci ela. A gente se conheceu através de um amigo dela, que era o Fábio, né? Que era a namorada dela, que ela namorava escondido. Ele apresentou ela pra mim, pra outra menina. Entendeu? Aí ela me chamou pra sair. Aí começamos a sair, estamos juntos até hoje. É a primeira vez que eu tinha saído assim, aqui com mulher. Lá no Pinheiro, lá na mata. Muito ansiedade, né? Era grande assim de chegar aquela hora e já quando chegava uma carta, escrevia uma, já ficava pensando como ia escrever a outra, saber a notícia, né? Porque hoje você, né, liga agora, já sabe o que está acontecendo lá, ou vendo até o que está acontecendo lá na Paraíba, né? Até mesmo no sítio lá onde eu morava. Mas naquela época era a carta, 3, 4 dias para chegar a carta, né? Aí eu sabia lá o que tinha acontecido. Depois daquele dia que ela escreveu aquela carta, minha mãe falava, tá tudo bem, minha filha, estou com saúde. Não sabia o que tinha acontecido depois. 2, 3 dias que a carta chegava na minha mão. Aí até eu escrever outra também, eu cheguei a juntar, uma época, eu cheguei a juntar mais que umas 60 ou 70 cartas. E tinha muitas amigas. Tinha mês que eu recebia assim 20, 18 cartas por mês. Das minhas amigas, da minha família, da minha mãe, da minha irmã. Sempre recebia muita carta. Às vezes tinha dias que chegava 3, 4 pessoas lá em casa, pedia para mim escrever. Porque eu não sabia escrever, né? Aí minha mãe falava, né? Ah, pede que a Minda escreve, me chamavam de Minda, de apelido de Minda, né? Aí eu falava assim, vem que a Minda escreve para você. Aí eu escrevia, às vezes era as garotas assim para os namorados, né? Aí eu escrevia e
elas ficavam com muita dificuldade, porque poucas pessoas queriam escrever carta. Da minha mãe mesmo, ela não sabia nem ler nem escrever. Meu pai que escreveu, ajudou ela a aprender a escrever o nome, né? Aí ela aprendeu a escrever o nome, meu pai ensinou para ela tirar o título e voltar. Aí outros ficavam, reclamavam, né, se lamentavam. Então foi criado tipo esse negócio, é um projeto de Mobral, chamado de Mobral, justamente para as pessoas estudarem e tirar o título para votar. Porque assinava alguma coisa, se queria assinar algum documento, não sabia, entendeu? Então era mais isso, até porque esse tipo de Mobral era mais para as pessoas não serem analfabetas. Não era para a pessoa aprender, crescer, nem, entendeu? Era só mais para isso. Aí tinha variedade de idade, né? Assim, variava de idade. Tinha senhoras, senhores, assim, 50, 40, 30 anos. E tinha também adolescente de 12, 14, 15, 17 anos. Pra gente que é baixa renda, né, como se fala, é um lugar assim acolhedor. Eu pelo menos gosto de morar aqui. Sim, uns pensam em voltar, outros pensam em continuar mais um pouco aqui, outros falam que talvez não voltem, mas eu pelo menos eu tenho vontade de voltar.